capítulo 2, do 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura abaixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoa sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem de todos, e deram glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz aqui nesse texto que Jesus, ele estava em Cafarnaum, ensinando a palavra. E a palavra de Deus diz que tinha uma multidão muito grande, a ponto de que ninguém poderia mais chegar nem perto da porta. Ninguém poderia se aproximar de Jesus por conta da multidão. E vinha ali 4 homens trazendo um paralítico, que trazia esse paralítico no leito, numa cama. E esses 4 homens, eles não acharam lugar para passar. E a palavra de Deus diz que eles abriram o eirado, que é o teto da casa, e desceram o paralítico até chegar em Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele foi e disse: Perdoado estão os teus pecados, por causa da fé dele, que era muito grande. E ali havia também alguns escribas que ficaram arrazoando no seu coração. Eles não falaram nada, mas Jesus, ele conhece o coração de todos. Então, Jesus, logo tomado pelo Espírito Santo, ele foi e perguntou por que eles arrazoavam ali contra aquelas coisas. E perguntou também qual era o mais fácil, dizer que estava perdoados os seus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Que foi o que Jesus fez. Olhou para o homem e disse: Eu te mando. Porque quem tem autoridade é assim que nem Jesus. Jesus, ele manda. Então ele mandou aquele paralítico levantar, pegar o leito dele e ir para a casa dele. E aquele paralítico andou. Amém? Glória a Deus. E o que eu quero falar aqui é sobre também aqueles obstáculos, né? Que aquelas pessoas enfrentaram para poder chegar até Jesus. E muitas vezes a gente, por poucas coisas, pequenas coisas que há na nossa vida, nós desistimos de chegar até Jesus, de ir ao encontro de Jesus. E a fé desses homens era tão grande, tanto do paralítico como daquelas pessoas que levavam ele, aqueles 4 homens, que eles tiveram a atitude de abrir aquele teto e descer o paralítico. Porque eu acredito que ele já tinha andado com esse paralítico e eles queriam ver resultado, eles queriam a cura, eles queriam obter a cura daquele homem. Então eles não poderiam desistir por fácil,
facilmente, porque só porque tinha aquela multidão de pessoas, eles iam voltar para trás sem ter obtido a cura, sem ter perdoado seus pecados, sem Jesus perdoar. Não, eles enfrentaram, eles abriram aquele teto, eles tiveram aquela ideia de abrir o teto e descer com o paralítico até chegar a Jesus. E é isso que eu queria dizer, que nós não podemos deixar que pequenas coisas, pequenos obstáculos que vêm na nossa vida impeçam de nós chegar até Cristo, impeçam de nós obter a nossa cura, a nossa salvação. Porque curar não é apenas você ter uma deficiência física ou então ser um paralítico. Não, curar, tem curas espirituais também que nós precisamos. Às vezes nós somos enfermos espiritualmente. E por conta dessa enfermidade que impede a gente de chegar até Cristo, porque a gente ora, pede e Ele não atende. Mas existe coisas que a gente só alcança se a gente tomar atitude. Que é isso que esses homens fizeram. Foi tomar a atitude de abrir aquele teto e descer e chegar até Cristo. Eles não permitiram que aquela multidão se tornasse um obstáculo grande a ponto deles voltarem para trás sem receber a bênção deles. Amém? Louvado seja Deus. E às vezes é o que acontece com a gente. Algum dia desses aí, eu estava juntamente com as pessoas, com minhas amigas, com as irmãs da igreja e tudo. E por pouco elas diziam que ia desistir, por nada diz que vai desistir. E eu fico assim imaginando, ai meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, porque às vezes, se acontecer de Cristo voltar, na hora da grande tribulação, essa pessoa ficar para a grande tribulação, se entrega facilmente, porque a grande tribulação é diferente dessa tribulação que a gente está passando aqui hoje. Então nós temos que ter força de vontade, nós temos que ter fé, igual esse homem, esse paralítico e esses homens que levaram o paralítico tiveram fé, assim como Jesus disse que a tua fé é tão grande que eu digo, perdoados estão os teus pecados. Foi por causa da fé e da atitude deles que esse homem ele foi curado. Amém? Louvado seja Deus. E outra pessoa também que enfrentou multidão para poder chegar até Jesus, que é aquele cego de Jericó, que está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 46. A palavra de Deus diz que aquele cego de Jericó, ele estava à beira do caminho. E ali havia uma multidão de pessoas, uma multidão, e ele clamava por Jesus. Ele clamava, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas aquela multidão de pessoas mandava ele se calar. Pedia para ele se calar, o repreendia ele. Mas ele não se calava, ele clamava mais e mais para Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, ele ouviu, teve misericórdia e mandou levar aquele cego. E quando eles levaram aquele cego, que ele deixou aquela capa, ele deixou tudo para trás e foi até Jesus. E Jesus foi e o curou. Perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, quero voltar a ver. E ele diz, então veja. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ele não deixou que aquela multidão de pessoas impedisse ele de chegar até Jesus. E muitas vezes a gente tá ali no propósito, a gente tá ali orando a Deus, a gente tá ali fazendo a obra do Senhor. E ao nosso redor tem multidões de pessoas dizendo que a gente não vai conseguir. Ali ao nosso redor existem escribas e fariseus que ficam julgando, apontando nossos erros, dizendo que a gente não vai conseguir, que nós somos pecadores, que nós somos errados, que nós não vamos obter a nossa salvação, que nós não vamos receber cura. Mas nós não podemos deixar que essa multidão, que esses escribas, eles venham impedir a gente chegar até Cristo e receber nossa salvação. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Então, aqueles homens, eles tiveram o quê? Atitude. E tiveram fé. Eles foram atrás de encontrar com Jesus. E eles foram
salvo, eles foram perdoados, os pecados deles foram perdoados, e ele voltou a andar e foi para casa curado, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém.